Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês dos novos anos e para você que entendeu a referência desse cumprimento. Estou aqui para falar sobre a aula de hoje, dia 13 de maio de 2020, sobre a aula de História de hoje do Centro de Mídias do Estado de São Paulo. A aula de hoje foi uma continuação da aula anterior sobre urbanização e modernização, os processos no Brasil, e a aula de hoje deu ênfase à formação das cidades no estado, nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, né? Ela começa falando do surgimento das cidades através dos grandes casarões, dos barões do café, até chegar ao modelo de verticalização com as construções dos prédios que temos hoje, né? E foi uma aula muito interessante que a gente observa que no final do período da Primeira República, há uns 120 anos atrás, houve uma propaganda para que uma mão de obra estrangeira viesse para um Brasil em crescente industrialização, uma propaganda de que aqui ia ser bacana, aqui ia ser legal, aqui ia ser maravilhoso. E essa mão de obra estrangeira europeia veio e não encontrou o benefício econômico que esperava e se juntou com a massa de ex-escravos, que a abolição da escravatura ocorreu em 1888, e foram marginalizados para a sociedade e nas cidades e foram morar nos cortiços que a gente viu na aula anterior, né? E aqui a gente vê que era uma sociedade na época que vivia uma contradição. Ela queria criar um movimento urbano, só que ao mesmo tempo não sabia o que fazer com as pessoas que frequentavam, que comporiam esse movimento, que iam fazer parte desse movimento urbano. E aí o que essa sociedade da época realmente queria nessa mescla entre modelo de cidade europeu-francês com a sociedade que aqui vivia de fato, que estava o componente aqui. Aí tem um trecho do Lima Barreto, que é um escritor que ele escreveu em 1921, que resume bem o que a elite paulista e carioca queria na época. Eu vou ler para vocês. Vê-se que a principal preocupação do governador do Rio de Janeiro é dividi-la em duas, uma europeia e outra indígena, como um lugar tribal, do sujeito não civilizado. Então vocês têm que entender aqui que eles pretendiam na época, vamos entender a palavra civilizado do Rio de Janeiro, como um lugar chique, bonito, rico, e o indígena como algo primitivo. E vale lembrar que hoje é aniversário da assinatura da Lei Áurea, que libertou os negros da escravidão, e os negros também se encaixavam nesse imaginário da sociedade primitiva, e talvez ainda se encaixe, que é uma sociedade hipócrita que mesmo passados 132 anos do fim da escravidão, ainda tem resquícios de um patriarcado europeizante e branco. E a urbanização hoje, como que a gente pode comparar o que acontecia lá, né, com o afastamento das pessoas para os cortiços, a mão de obra estrangeira que veio no início do século XX, ou com os negros que foram marginalizados logo após a Lei Áurea. A gente vê agora, 100 anos depois, o que a gente tem no Rio de Janeiro. De um lado a gente tem um Cristo Redentor, do outro a gente tem a favela. De um lado a gente tem o bondinho do Pão de Açúcar, do outro lado a gente tem a favela de novo. A gente tem a praia de Copacabana, um cartão postal, aquela praia maravilhosa, e tem falta de saneamento básico de um outro lado também. E nesse momento de pandemia, e é aí que eu fico mais preocupado ainda, há um isolamento social para alguns privilegiados que podem,
e há um darwinismo social para outros, que mesmo tentando fazer isolamento social, vivem em habitações que são inadequadas e que não permite uma proteção dentro dos padrões da Organização Mundial da Saúde. E o que nos interessa aqui ver hoje? É que desde o início das formações de cidade sempre houve e ainda há uma tentativa de higienização social, né, de limpeza, uma tentativa de afastar os olhos da realidade com o objetivo de segregação e de separação entre brancos e ricos. E a contradição desse desenvolvimento econômico e a formação dos cortiços 100 anos atrás é a mesma contradição socioeconômica de uma cidade rica como a nossa, de Piracicaba, que tem cada vez mais pessoas morando em habitações inadequadas e sendo empurrada para as margens da sociedade. Enfim, a aula de hoje mostra que que desde o início dessa formação dos centros urbanos, há um processo de cada um que se vire, de preferência que se vire longe de mim. É o famoso, enfim, é quase que cada um por si, a falta de dinheiro contra todos. É um você que lute. Só que não é um você que lute para você, porque você ainda tem todos nós da educação. Bom, é isso, queridos. Conversando com o pessoal da escola, a gente definiu que os vídeos têm que ser mais curtos, que vocês já estão sobrecarregados com as aulas do Centro de Mídia, com o material impresso e também com as nossas interações quase o dia inteiro via Facebook e WhatsApp. Sobre a atividade do Centro de Mídias, eu gostaria que vocês fizessem a atividade que eu achei muito interessante, que é um início do trabalho do ofício do historiador. Você deve buscar informações sobre a formação da nossa cidade, Piracicaba, de preferência sobre a formação do bairro Monte Líbano, que é onde está localizada a nossa escola. E temos até uma eletiva, né, desvendando o bairro Monte Líbano com as professoras Cristiana e Valquíria, que podem ajudar vocês na pesquisa desse trabalho. E eu queria que vocês criassem uma pasta de informação sobre a nossa localidade. Esse é um exercício de pesquisa, reflexão e memória. Bom, enfim, queridos, tentei ser breve. Por hoje é só. Vocês que lutem, mas comigo. Valeu, tchau.